Bom, muito bom dia para todos nós. Vamos então começar aqui mais um estudo de sexta-feira. A gente vai estudar o livro Fonte Viva e o texto que estudaremos hoje vai ser o número 18, não somente. Um texto que traz uma passagem do livro de Mateus, que todos nós conhecemos, que é bem interessante. Era importante a gente contextualizar essas passagens que Emmanuel seleciona, para que a gente possa conhecer até um pouquinho mais sobre todas essas passagens que normalmente a gente não se dedica tanto, né? Na verdade não é nenhuma tradição dentro do ambiente espírita estudar os textos evangélicos, mas nós estudamos passagens específicas que são de interesse para nós. Mas é sempre bom, né, ter um pouquinho de conhecimento a respeito desses textos. Então Emmanuel separa para nós aqui no capítulo 4 do livro de Mateus. Ele separa o versículo 4, mas a gente começa desde o início para que a gente possa lembrar um pouquinho dessas passagens. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aí continua dessas passagens da tentação de Cristo, combatendo essas fraquezas naturais da personalidade humana. E para nós então vem exatamente essa orientação, esse esclarecimento que diz respeito exatamente ao valor que nós damos muito mais para aquilo que diz respeito ao nosso mundo material do que para a nossa essência espiritual. Emmanuel diz o seguinte para nós aqui: não somente agasalho que projeta o corpo, mas também o refúgio de conhecimentos superiores que fortaleçam a alma. Não só a beleza da máscara fisionômica, mas igualmente a formosura e nobreza dos sentimentos. Não apenas a eugenia que aprimora os músculos, mas também a educação que aperfeiçoa as maneiras. Não somente a cirurgia que extirpa o defeito orgânico, mas igualmente o esforço próprio que anula o defeito íntimo. Não só o domicílio confortável para a vida física, mas também a casa invisível dos princípios edificantes, em que o espírito se faça útil, estimado e respeitado. Não apenas títulos honrosos que ilustram a personalidade transitória, mas igualmente as virtudes comprovadas na luta objetiva que enriqueçam a consciência eterna. Não somente claridade para os olhos mortais, mas também luz divina para o entendimento imperecível. Não só aspecto agradável, mas igualmente utilidade viva. Não apenas flores, mas também frutos. Não somente ensino continuado, mas igualmente demonstração ativa. Não só teoria excelente, mas também prática santificante. Não apenas nós, mas igualmente os outros. Disse o mestre: nem só de pão vive o homem. Apliquemos o sublime conceito ao imenso campo do mundo. Bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior constituem dever, mas não nos esqueçamos da pureza da elevação e dos recursos sublimes da vida interior com que nos dirigimos para a eternidade. Nós aprendemos, né, até uma lição que vai sendo transmitida de geração após geração sobre o sucesso que nós devemos ter na nossa vida material. Então, desde cedo a criança já nasce num ambiente de competitividade em que ela tem que brigar pelas melhores notas, acaba brigando pelo sucesso nas brincadeiras, ela vai se desenvolvendo, vai começando a se espelhar naquilo que a sociedade demonstra, que as pessoas mais felizes, as pessoas que mais se destacam são aquelas que são mais bem-sucedidas, são aquelas que têm a melhor aparência, são aquelas que ocupam postos
de maior destaque. Então é natural que desde o início da nossa jornada terrena nós aprendamos a viver dessa forma. O detalhe é que nós não sabemos viver de outro jeito. Se nós olharmos na história da humanidade, a gente sempre vai perceber que aquilo que nós conseguimos conquistar no momento da nossa existência, em que nós estamos aqui encarnados, é aquilo que vai determinar a nossa felicidade ou não. Exatamente porque nós não conseguimos ainda ter essa perspectiva futura de uma vida espiritual, de entendermos que a nossa presença no mundo terreno é uma presença temporária e não definitiva. Mas a gente sempre imagina que viver de um modo definitivo no nosso mundo terreno é exatamente viver, mesmo que seja um pequeno período, né? O importante é viver no tempo em que eu me encontro aqui, da forma mais confortável, da forma mais importante, da forma em que eu possa me sentir mais confortável possível. Então nós aprendemos a viver dessa forma. O detalhe é que quando nós analisamos sobre a história, a nossa vivência aqui no mundo terreno, nós aprendemos a seguir por apenas um caminho. E aquelas pessoas que mudam de trajetória, tentando viver de um modo diferente, normalmente elas acabam ficando estigmatizadas, né? Elas acabam recebendo ali um rótulo pejorativo, porque elas são estranhas, elas são diferentes, porque tem uma opção, uma vida alternativa. Vivem com aquilo que precisam, se amam do jeito que são, se consideram importantes por aquilo que realizam, e assim elas são muito felizes dessa forma. Mas, como a gente percebe que nós somos constantemente bombardeados por propagandas, por programas que sempre incitam na nossa mente essa ideia do consumo, essa ideia de sermos importantes. Basta a gente olhar, por exemplo, numa propaganda, são sempre pessoas muito bem aparentadas, pessoas muito bonitas, porque elas representam aqueles produtos. Normalmente, quando se mostra um carro passando numa propaganda, quem está dentro do carro são sempre pessoas muito bonitas, pessoas muito bem aparentadas, pessoas que seduzem pela aparência que tem. Quando vai mostrar alguém comprar um produto que a empresa quer valorizar, normalmente ela sempre coloca alguém numa posição social interessante, que ocupa uma posição empresarial de destaque. Então nós aprendemos, somos assim, digamos, sempre instigados a observar nessas pessoas um estilo de vida melhor do que o nosso e aquele objetivo que nós desejamos alcançar. Então as pessoas sempre se olham, analisam suas vidas e começam a se perguntar, né? Poxa vida, por que eu não tenho a vida que aquela pessoa tem? E isso porque é exatamente os valores que nós temos ainda, né? Na nossa condição de espíritos ainda, nessa condição de provas e expiações, para nós o que vale é o momento do mundo. Então nós sabemos que a beleza, a inteligência, o poder, a riqueza, a inteligência, todos esses elementos são passaportes para a felicidade. Então todos nós desejamos esse passaporte. Se nós pudéssemos perguntar assim, escuta, se você pudesse mudar um pouquinho a sua aparência, o que você faria? Nós lembramos hoje, por exemplo, que o Brasil, né, a gente fala do Brasil porque é o nosso país e também porque, embora alguns de vocês estejam fora, vocês aprenderam a viver da forma como nós vivemos aqui. Cresceram aqui, se desenvolveram aqui e levaram também esse mesmo pensamento. O Brasil hoje é o país recordista mundial em cirurgias plásticas, para a gente ter uma ideia, né? Nós temos outros países, como Estados Unidos, alguns países europeus, que colocam o padrão de vida das pessoas sempre assim, o sonho é você conseguir viver tendo aquele carro, tendo aquela casa, morando naquele lugar, fazendo aquelas viagens, comprando aquilo que você quer e tudo mais. Então, é assim que nós aprendemos a viver. Porque é a forma como nós nos sentimos felizes aqui nos nossos tempos de hoje. Mas a partir do momento em que nós... né, Jesus já falava sobre isso também naquela época, né? Jesus pregava a simplicidade, pregava a humildade, então as pessoas conseguiam conciliar as suas crenças pessoais com o estilo de vida que tinham. Passado esse tempo todo, todas essas gerações, todos esses séculos, nós chegamos então ao contato mais íntimo com o mundo espiritual. E eles começaram a dizer para nós exatamente isso, que nós não somos a matéria, que nós somos espíritos. Começaram a mostrar para nós que o ambiente existencial real para nós não é um ambiente material,
é o ambiente espiritual. Então, começamos a dar valor em outros elementos. Então, nós olhamos para o mundo espiritual e começamos a perguntar o que é importante para que eu possa ser um espírito feliz? Porque quando se fala em felicidade, dá a impressão de que nós falamos de uma felicidade que só existe aqui nesse local. Que a felicidade não existe no mundo espiritual, que nós não temos espíritos felizes por se amarem do jeito que são, por fazerem aquilo que fazem, por serem do jeito que são. Então os espíritos também buscam essa mesma felicidade. E felicidade não significa necessariamente paz de espírito. Paz de espírito é outra coisa. Paz de espírito é aquela tranquilidade, aquela consciência harmoniosa, não ter culpas, não ter medos. E isso é paz de espírito. Mas quando nós falamos em felicidade, nós falamos em realização pessoal, em satisfação pessoal. E no mundo espiritual, os espíritos também buscam essa mesma satisfação. Muitos deles são extremamente infelizes, porque chegam no mundo espiritual e perdem tudo aquilo que davam importância, porque aprenderam a viver assim. Aliás, esse é um detalhe importante que os espíritos nos passam, que a adaptação dos espíritos no mundo espiritual que acabam de desencarnar é extremamente difícil, porque lá a gente se depara com uma realidade completamente diferente, onde não existe padrões de beleza, onde não existe padrões de consumo, onde não existe elementos materiais onde nós depositamos as nossas expectativas. São simplesmente os espíritos com eles próprios, os espíritos com suas consciências, os espíritos com seus valores, com a sua própria história. Então, é uma fase extremamente difícil. Quando chegam no mundo espiritual, até que consigam adquirir um estado de equilíbrio, muito tempo se passa. Alguns espíritos levam anos para poder viver esse desprendimento. Porque outros vão vivendo dia após dia, se conformando com a situação. Porque existe uma diferença entre você se conformar com a situação e você viver essa nova realidade de fato. Então, esses que demoram para poder se adaptar são aqueles que ainda têm um apego muito grande aos valores do mundo material, aos valores do mundo terreno. E a maioria de nós, infelizmente, vai passar por isso. Por mais que a gente queira pensar que nós somos espíritas, que nós temos uma compreensão do mundo espiritual, pensar que nós vamos chegar no mundo espiritual e aceitar tudo com uma absoluta normalidade, isso é um grande equívoco da nossa parte. Porque nós levaremos ainda, nós não nos esqueçamos que nós passamos aqui no mundo terreno anos da nossa vida. Então nós aprendemos, nós crescemos sendo bombardeados por essas informações, crescemos sendo absorvidos, consumidos por ela, para de repente chegar num outro ambiente e falar assim, bom, então eu estou no lugar que eu queria, porque eu não gostava nada daquilo mesmo. E aí então a gente começa a sentir falta daquilo que para nós era importante. Começa a sentir a mesma inveja que nós sentimos aqui, que aliás a inveja é um dos grandes corrosivos que existe na nossa personalidade, porque nós sempre desejamos ter aquilo que o outro tem, desejamos ser aquilo que o outro é. Podemos não ser de um modo geral, eu não gostaria de ter a vida que ele teve, mas eu gostaria muito de fazer o que ele fez. Então a gente sempre tem assim alguma coisa que o outro conseguiu fazer que a gente não conseguiu. Se eu pudesse, eu gostaria de fazer, se eu pudesse, eu gostaria de experimentar, gostaria de ter, gostaria de estar do lado de alguém, gostaria de viver de tal forma. Então, essa mesma inveja é exatamente resultado desse mundo que nós vivemos hoje. Porque nós sempre imaginamos que o conforto, que um estilo de vida é o correspondente da felicidade. E nós já falamos que felicidade não é isso. O que nós temos isso é bem-estar, é conforto. Mas felicidade é uma condição íntima de autorrealização por aquilo que o indivíduo é, por aquilo que nós mesmos somos. E aí no mundo espiritual nós não vamos conseguir encontrar isso. Então os espíritos trazem para nós de uma forma didática, mostrando essa nova realidade do mundo espiritual, mas fazendo essa comparação daquilo que nós temos aqui no nosso mundo e daquilo que é importante. Mas para nós ainda é muito difícil assimilar essa nova situação. Aqui ele coloca para nós, por exemplo, vamos fazer aqui a leitura de passo a passo desses parágrafos que ele trouxe. Não somente o agasalho que projeta o corpo, mas também o refúgio de conhecimentos superiores que fortaleçam a alma. É aquilo que a gente observa na nossa sociedade. Nós nos preocupamos com a aparência que nós vamos ter.
de que forma que as pessoas vão nos analisar, se nós estamos fazendo parte daquele contexto, se nós estamos ali sendo aceitos por aquele grupo. Então nós nos preocupamos com a nossa vestimenta, nos preocupamos com a etiqueta, nos preocupamos muitas vezes com o preço daquilo que nós utilizamos, porque às vezes o preço para nós é um cartão de visitas para mostrar quem nós somos, porque a aparência no nosso mundo hoje é aquilo que vale. Então eu vou ter um objeto, eu vou ter uma roupa, eu vou ter uma estética física que vai ser agradável ou não aos olhos da nossa sociedade. Se por acaso eu for diferente, eu começo então a sofrer uma certa discriminação, se não uma própria rejeição. O que se chama hoje de bullying é o que acontece nas escolas, é o que acontece na sociedade, no ambiente de trabalho, porque uma pessoa se veste diferente, porque ela não cuida do cabelo, porque ela não faz isso. E não é uma questão de asseio, não é uma questão de estar bem cuidada, é simplesmente pelo fato de aquilo que ela escolheu não é suficiente para agradar as pessoas. Poucas pessoas conseguem se desprender desse julgamento e conseguem viver com tranquilidade, mas a maioria de nós ainda nos preocupamos com aquilo que o outro vai perguntar. A gente pode até dizer agora assim, não, eu não tenho essa preocupação, até que faça parte de um ambiente onde a pessoa começa a sofrer rejeição. Aí então ele vai dizer assim, não, eu não me importo com isso, mas no fundo se importa. A gente se importa porque isso faz parte da nossa natureza. O fato de nós sermos seres que fazem parte de uma sociedade faz com que nos obriga praticamente a fazer tudo para que essa sociedade nos aceite. Então por isso o Emmanuel coloca para nós aqui que não somente agasalho que projeta o corpo. Ele não diz assim que a gente deve rejeitar a nossa vestimenta, que a gente não deve se vestir bem, que a gente não deve ter elegância. Porque isso também não deixa de ser amor próprio. A gente não pode desprezar isso. Não somente isso, mas também o refúgio de conhecimentos superiores que fortaleçam a alma. Então é importante a gente buscar aquele conhecimento que fortaleça a alma no campo da religião, no campo da filosofia, no campo da ciência. O Espiritismo, por acaso, oferece para nós esses 3 conhecimentos, mas a gente pode ir muito além. A gente sabe que o mundo não se resume àquilo que a doutrina espírita apresenta. Eu posso fazer ali cursos de autoconhecimento, eu posso fazer cursos que fortaleçam os meus valores, eu posso realizar atividades que desenvolvam em mim esses elementos. Posso fazer um trabalho, posso participar de um grupo, posso fazer qualquer tipo de atividade que me fortaleça esse valor, ou me fortaleçam esses valores nessas atividades. Então, lembrando sempre, que não somente a aparência, mas principalmente aquilo que tem dentro de nós. Não só a beleza da máscara fisionômica, mas igualmente a formosura e beleza dos sentimentos. Feliz daquele que já nasceu bonito, né? Então, porque ele não tem aquela preocupação de fazer força para se tornar aceito, para se tornar agradável para o nosso grupo. Então, a pessoa que nasce com beleza dentro dos padrões da sociedade, porque a gente lembra, que cada período da humanidade, a humanidade tem um padrão de beleza. Então a gente lembra que no século XVIII, no século XIX, por exemplo, as gordinhas e os gordinhos eram aqueles que eram mais bem vistos pela sociedade. Depois a gente passa um tempo, só as pessoas muito magras que acabam sendo bem aceitas. Somente as pessoas mais altas, somente as pessoas mais baixas, as pessoas que são brancas, as pessoas que são morenas, as loiras, os morenos e tudo mais. Então em cada época tem ali um padrão de beleza que por acaso é dito pela própria sociedade. Então feliz daquele que já nasceu assim. Muitas vezes fica estagnado, apenas vivendo dos frutos colhidos por essa aparência exterior, sem fazer com que a sua beleza interior se transforme. E aí se torna aquela pessoa vazia, aquela pessoa sem conquistas no campo do espírito, e aí acabam se tornando exatamente aqueles espíritos sem nenhuma realização, sem nenhuma história, sem nenhum tipo de semeadura produtiva, mas simplesmente passou a vida desfrutando desses prazeres fúteis, ou desses prazeres ilusórios que o nosso mundo hoje acaba oferecendo. Para aqueles que não nasceram com esse padrão de beleza, bom, para nós que não nascemos com esse padrão de beleza já é uma outra história. A gente já tem que batalhar muito para isso, tem que ter um trato melhor, tem que ter ali um cuidado disso, um cuidado daquilo,
para que a gente possa demonstrar para as pessoas exteriormente aquilo que a gente gostaria de ser. E para nós vale dobrado, então, esse tipo de orientação. A formosura e a beleza dos sentimentos. Lembrando que aquilo que nós temos em nós se irradia e faz com que haja aquela beleza exterior. Então, na verdade, há necessidade de uma grande transformação íntima para que as pessoas possam ver essa beleza. E para isso, a gente lembra que não é uma coisa que a gente compra no supermercado, numa farmácia, ou que a gente consiga mudar num salão de beleza. Essa transformação íntima ela é fruto, ela é resultado de um esforço muito grande que é conquistado, né? Através da renúncia, através da transformação sincera, da transformação verdadeira, que nós acabamos vivendo no dia a dia das nossas experiências. Bom dia, pessoal que chegou. No dia a dia dessas experiências. Então, beleza, sim, mas igualmente a beleza íntima, principalmente. Como Emmanuel coloca para nós, não só a beleza. Então quer dizer que eu posso ser feio, que não tem problema? Se você acha que você não tem motivos para se dar valor, então não tem problema. O problema é quando você se dá valor demais para o seu lado exterior e não se preocupa com o seu lado interior. É engraçado quando a gente fala sobre isso, dependendo do ambiente onde você faz essas colocações, isso acaba sendo bastante piegas ou acaba sendo bastante desinteressante para as pessoas. Então, quando você fala sobre um tema desse, para nós que temos essa preocupação em fortalecer cada vez mais os nossos valores, em enaltecer o nosso espírito, em projetar a nossa vida para esse futuro que nos espera, trabalhando aqui nesse nosso momento, porque a gente não tem a preocupação de pensar somente no futuro, esquecendo a nossa realidade atual. A gente trabalha na nossa realidade atual, sabendo que é aqui que a gente começa a construir o nosso futuro. Normalmente as religiões pregam isso, quando o fazem de um modo equivocado. Sempre fica imaginando porque no céu, porque no paraíso, porque no mundo espiritual, porque isso, porque aquilo, começa a trazer aquele mundo futuro para a mente das pessoas, fazendo com que elas fujam da realidade atual. Então dizem para ela que você não precisa fazer isso ou fazer aquilo, porque no futuro você vai ser assim. E aí chega no futuro ela se decepciona, porque todo o trabalho que ela deveria fazer para poder conquistar esse futuro desejado, acabou passando. Seria mais ou menos, fazendo uma comparação, como se eu passasse a vida inteira fazendo uma lavagem cerebral numa criança, dizendo para ela que ela vai ser um profissional bem-sucedido. Como, por exemplo, um médico, advogado, engenheiro, um grande professor, um grande isso, um grande aquilo. E eu fico falando, você vai ser, e eu me esqueço de dizer para ela que ela vai ter que estudar muito para fazer isso. Que ela vai ter que ser um bom estudante, vai ter que ser um aluno comportado, vai ter que ser uma pessoa digna daquilo que ela deseja alcançar, vai ter que se esforçar muito para isso, para somente depois ela conseguir realizar. Então, se eu ficar simplesmente dizendo para ela que ela será alguém, sem mostrar para ela o que ela precisa fazer, é mais ou menos o que hoje nós temos nessas filosofias espiritualistas, que não compreenderam ainda essa realidade espiritual. Sempre dizem que o paraíso está lá, que você vai para o paraíso se você acreditar, que você vai para o paraíso se você fizer isso, mas sem mostrar para ela que é o esforço do dia a dia que vai trazer essa transformação. Então, por isso nós vemos que sim, a beleza é importante, mas muito mais essa beleza dos sentimentos, porque traz como consequência natural esse futuro desejado. Não apenas a eugenia, que aprimora os músculos, eugenia é a ciência, que aprimora a genética, daquilo que nós vemos hoje dos exercícios, da medicina, tudo isso. Então não apenas a eugenia que aprimora os músculos, mas também a educação que aperfeiçoa as maneiras. Então a gente tem uma preocupação também muito grande de fazer com que o nosso corpo se torne o corpo ideal para aquilo que nós desejamos, o corpo perfeito, em termos de beleza, em termos de estética, em termos de definições, em termos de saúde. E a gente se esquece o que fazer com esse instrumento perfeito que nós estamos trabalhando. Nós muitas vezes fazemos como aqueles apaixonados pelos seus carros, que compram um carro caro, deixa na garagem dando aquela polida todos os dias e não usa o carro para absolutamente nada. E aí então o grande orgulho que ele tem é dizer que eu tenho um belo carro na minha garagem.
E a pergunta é, mas o que você faz de útil com o seu carro? Não, eu não faço nada com ele porque eu tenho que deixar ele guardado porque ele é meu carro perfeito. Muitos de nós passamos por isso. Nós damos valor extremo ao nosso corpo físico para deixar ele sempre saudável, sempre equilibrado, e nos esquecemos do que fazer com ele. Nos esquecemos do trabalho edificante, nos esquecemos das grandes mudanças que nós podemos proporcionar no ambiente onde nós nos encontramos, exatamente aproveitando essa saúde, esse equilíbrio, para fazer com que nós nos tornemos cada vez mais produtivos. São muitas situações que nós vivemos, né? Exatamente, algumas vezes nem usam, né, Fernanda? Coloca naquela cristaleira fechada com chave, fechada a chave ali para as pessoas simplesmente admirarem. É apenas um objeto de admiração. E nós olhamos nas nossas casas, né, muitas vezes guardamos objetos que para nós têm um valor sentimental, então nós guardamos para preservá-lo, né, e para preservar essa memória também, mas algumas vezes nós guardamos apenas por capricho, apenas por uma questão de exibicionismo, para que as pessoas possam ver que nós temos, mas infelizmente nós não utilizamos, né? Então nos deparamos com situações assim, né? A Miriam colocou para nós, estimula um crescimento individual que não necessariamente envolve o próximo. O trabalho ele tem várias situações, é um trabalho de transformação pessoal que até de certa forma acaba refletindo na convivência, né? Mas ele não é, o próximo não é o objeto da transformação, somos nós conosco mesmos, né? Exoticlúculo colocou para nós aqui, né, que sim, para ser admirados e ninguém pode tocá-lo, né? Exatamente aquela enxada. Tem até uma passagem interessante que nós estudamos no livro Vinha de Luz, que mostra que muitos de nós recebemos ferramentas de trabalho e passamos a nossa vida inteira sempre com aquelas ferramentas bem polidas, ferramentas bem lubrificadas, ferramentas bem afiadas, mas elas não são utilizadas para o trabalho. E aí então quando nós fazemos aquela comparação de pessoas que trazem os seus instrumentos desgastados, tortos, lascados, quebrados, algumas vezes a gente fica, né, como você é relaxado. Não, a diferença é que aquele instrumento foi utilizado e foi desgastado pelo trabalho, enquanto que os outros são mantidos de forma preservada, sem nada ter feito de produtivo. Então é essa comparação que a gente faz com relação ao nosso organismo. Eu vou para a academia, eu vou para o médico, eu faço tratamentos disso, faço tratamentos daquilo, pratico esse tipo de atividade e tudo mais, mas a pergunta é, além de autopreservação, o que mais você fez da sua vida? Aí você olha para trás e percebe simplesmente que o caminho está vazio. Apenas tem ali as fotografias, as imagens, as lembranças de todos os ambientes, de todas as atividades que eu fiz, apenas por uma questão de preservação pessoal. E aquele espírito que não realiza, aquele espírito que não planta, é aquele espírito que não colhe. E se nós temos essa expectativa de vermos o nosso futuro, essa felicidade espiritual, é necessário trabalho. Algumas vezes até mesmo nos desgastamos demais. Como a gente já viu, eu percebo que há necessidade de um esforço maior para fazer com que aqueles trabalhos que são dignos para a transformação do nosso mundo acabam me desgastando demais. Eu me canso, eu envelheço, algumas vezes eu me machuco, eu posso ficar doente, mas o trabalho está sendo feito. Então há necessidade de nós entendermos, como o próprio Kardec passou por isso, a gente vem estudando a sua biografia, a sua história, e a gente viu que ele se dedicava tanto, com tanta paixão ao trabalho, que quase desgastou o seu aparelho físico. Para nós é a mesma coisa. Muitos de nós passamos por isso. Agora o problema é quando nós nos desgastamos excessivamente apenas para satisfazer as nossas ambições. Aí então a gente vai dizer assim, eu me cansei tanto, eu envelheci tanto, eu adoeci de tanto trabalhar. E a pergunta é, você trabalhou com que propósito exatamente? Foi para a sua própria sustentação? Então é um trabalho digno. Foi para satisfazer as suas ambições? Aí então você acabou pecando pelo excesso daquilo que não precisava ser feito. Continuando aqui para nós, deixa eu ver aqui, o Luciano colocou, né, infelizmente as ilusões ninguém quer deixar também. É porque quando a gente fala sobre a nossa vida aqui no mundo físico, não adianta a gente querer se iludir acreditando que esses valores não são importantes.
A minha aparência, por exemplo, me abre muitas portas. A minha inteligência também. A minha posição social também. Então, se eu desejo ter uma vida confortável, esses elementos para mim são importantes. Porque se eu fizer parte de um pequeno grupo, sem me preocupar com a minha aparência, sem me preocupar com aquilo da forma como eu me visto e tudo mais, eu vou ser rejeitado por ela. Então, a menos que eu queira viver como um ermitão escondido numa caverna no alto de uma montanha, então eu vou ter que fazer parte daquele grupo. O meu asseio pessoal, a minha aparência, ter boa aparência, não é uma aparência cara, não é uma aparência vaidosa, né? Pelo menos não a vaidade excessiva, prejudicial. Quando nós colocamos que Deus, quando nos fez, era como se Ele estivesse numa cozinha, trabalhando numa alquimia, né, na sua alquimia divina. Então Ele pegou naquele grande caldeirão e foi colocando ali uma pitadinha de cada coisa para formar a nossa personalidade. E Ele colocou uma pitadinha de egoísmo, colocou uma pitadinha de orgulho, uma pitadinha de vaidade, porque esses temperos faziam parte daquela receita perfeita. Porque o egoísmo para nós seria uma forma de nos autodefender nos momentos mais complicados. O orgulho seria uma forma de nos estimular às grandes realizações. A vaidade é a forma de fazer com que nós nos demos aquele valor. O problema é quando esse egoísmo acaba proliferando e acaba estragando o tempero. A mesma coisa com o orgulho, com a vaidade. Então tudo isso faz parte da nossa personalidade. Dizer assim, por exemplo, que o egoísmo é um ingrediente divino, né? Não existe nada de errado nisso. Porque se nós pensarmos naquele período primitivo, se nós não fôssemos egoístas para proteger a nossa família, proteger a nossa comida, proteger as nossas ferramentas, proteger o ambiente onde a gente vive, nós seríamos simplesmente consumidos por aqueles que são mais fortes. Agora o problema é quando eu já percebi que eu não tenho mais necessidade de utilizar esse egoísmo e mesmo assim eu continuo utilizando, e ele me satisfaz sendo dessa forma. É isso que me leva a esse desequilíbrio. André colocou para nós, né, quando a gente para pensar e vê tudo isso, tudo ilusão, é um tombo só. Felizmente a gente vai caindo de pouquinho, a gente não leva um tombaço de uma vez, né? A gente tropeça um pouquinho ali, dá uma caidinha ali depois, e aí a coisa, quando a gente percebe, a gente já está no chão, mas a queda foi lenta, né? A Miri colocou para nós, né, o mais interessante é que a imagem que vendemos não tem nada a ver com a realidade. Esse é o grande problema. Até porque também, eu lembro de uma passagem de Hamed, no livro O Modo de Viver, em que ele fala sobre as máscaras, né? Eu já comentei com vocês sobre isso. As máscaras que nós utilizamos, né? Não fala exatamente da beleza, mas fala da nossa interpretação diante do nosso grupo. Bom dia, pessoal que chegou. Então, quando ele fala das máscaras, ele fala assim que utilizar a máscara é algo saudável para nós nesse nosso momento, porque é uma forma de amortecer uma realidade que nós não estamos preparados ainda para lidar. Se eu mostrasse para vocês a minha personalidade real, nua e crua, certamente eu seria desprezado pela grande maioria, né? Quando a gente fala sobre convivência num ambiente familiar, se nós nos deparássemos, que já é difícil, né? Então, o que a gente pensa, né? Se nós, por acaso, fôssemos deparar com a realidade pura e absoluta, né? Daquilo... só um instantinho, pessoal, por favor. Dá um tratinho aqui. Se nós fôssemos nos deparar com a realidade pura, né, nua e crua da nossa família, certamente não existiria família, né? Exatamente porque, para poder conviver com família, né, é necessário que a gente tenha ali aquele pouco de tolerância, é necessário que a gente tenha um pouco de paciência, algo que infelizmente nós não conseguimos ainda. Então a máscara, conforme diz Hamed para nós, é exatamente isso, serve para amortecer. Então a gente utiliza uma máscara em casa, utiliza uma máscara no trabalho, utiliza uma outra máscara junto aos amigos. A gente não mostra a nossa realidade, né? Eu não posso dizer para vocês o que eu penso sobre vocês, porque vocês não suportariam, e nem eu conseguiria ouvir o que vocês têm a dizer sobre mim, porque eu também não suportaria. Então a gente sempre procura dar uma amenizada, procura tratar com um pouco mais de carinho, de respeito, e dar aquela maquiada na coisa que a gente vai falar de um jeito diferente e tudo mais. Agora, o que Hamed lembra é que
quando a gente utiliza essa máscara em excesso, e a gente acaba depois distorcendo a nossa personalidade, isso se torna patológico. E isso se torna um grande problema. Porque então eu deixo de saber quem exatamente eu sou. E eu vivo simplesmente em função daquilo que os outros esperam que eu seja. Então é importante que a gente tenha esse cuidado, né? E a importância, o interessante do mundo espiritual é exatamente isso, né? Lá nós não utilizamos máscaras. Lá nós somos o que nós somos. E conforme os espíritos falam para nós, e fazendo aquela comparação que nós já fizemos, imaginemos que a nossa personalidade tem cheiro. E o cheiro a gente não pode esconder. Então, se eu tenho uma personalidade ruim, significa que o odor que eu exalo é um odor ruim. Se eu tenho uma personalidade nobre, significa que eu vou exalar um perfume agradável. Então, eu sou aquilo que eu sou, pelo que eu falo, da forma que eu ajo, por aquilo que eu sinto, por aquilo que eu penso. Qual exatamente o tipo de odor que eu exalo? No mundo espiritual, os espíritos não têm máscara. Os espíritos simplesmente percebem os que os outros são, eles se percebem, na verdade, por aquilo que realmente são. E é por isso que existe uma grande frustração, que muitas vezes eu chego no mundo espiritual querendo fazer aquele jeito de bonzinho, querendo fazer aquele jeito de bom moço, de uma pessoa honesta, de uma pessoa digna, de uma pessoa espiritualizada, mas que no fundo eu estou simplesmente interpretando para poder ser bem aceito, para poder fazer uma imagem. E aí então as pessoas são rapidamente desmascaradas, que significa que simplesmente as máscaras são retiradas no momento em que eu chego no mundo espiritual. E é aí que os espíritos nos orientam. É melhor a gente começar a fazer esse trabalho de transformação íntima, para que quando a gente se deparar com a nossa própria realidade, a gente não entre em estado de choque. Então façamos essa transformação sincera, é fundamental. Liliane colocou para nós, né, sem contar a bênção do esquecimento diante de quem foram nossos familiares e nós mesmos em encarnações anteriores, né? Pois é. Mas só a personalidade já entrega, né? Porque a gente se preocupa muitas vezes em quem nós somos, onde nós vivemos, quando nós vivemos e o que nós fizemos. Basta a gente olhar o que a gente é hoje. Já é o suficiente. Fernando colocou, né? Mas conhecendo uma doutrina como essa, a uma certa idade da vida que nos dá uma outra visão da vida, é de colocar a mão na cabeça e dizer a nós, né? Tô ferrada, né? E aí, de joelho, pede para começar a pedir perdão, né? Depois joguei uma encarnação no lixo, né? Uma das grandes frustrações, conforme diz Irmã Sidufo, que um espírito passa ao chegar no mundo espiritual, é quando ele olha para trás e percebe que perdeu tempo. Percebe que a sua vida não teve validade nenhuma, em termos de produtividade, em termos de evolução para si mesmo. Não é uma questão de produtividade da gente realizar as grandes missões humanitárias. Porque algumas pessoas sempre imaginam que ela só vai se tornar, muitas pessoas só vão se tornar dignas se elas se tornarem esses grandes exemplos de humanidade que existem, que passam nos meios de comunicação. Algumas vezes eu posso passar uma existência absolutamente oculto aos olhos da sociedade. Mas em termos de transformação pessoal eu consegui realizar grandes mudanças. Eu consegui extirpar defeitos da minha personalidade, consegui lapidar valores que até então se encontravam em estado bruto. E aí, quando a gente percebe que acontece essa transformação, as nossas realizações humanitárias surgem como consequência. Porque quando esses valores vão se desenvolvendo, e eu começo a olhar para as pessoas como sendo irmãos de caminhada, e começo a oferecer a elas aquilo que eu tenho de melhor, então eu percebo que eu não ajo diferentemente do que acontece hoje, né? Porque a gente pratica a caridade muito mais como uma obrigação do que como um desejo real. Então a caridade ela tem ali vários motivos, né? Como já conversamos. Então existe a caridade dos holofotes, aquela caridade que eu pratico para poder me sentir importante. Existe a caridade da culpa, é melhor eu fazer alguma coisa pelo outro antes que alguma coisa, né, para poder corrigir, né, alguma coisa do meu passado. A gente tem a caridade de prevenção, quando eu pratico a caridade para poder ficar em dia com Deus, para evitar que alguma coisa ruim aconteça. E existe a caridade verdadeira, a caridade sincera.
essa caridade sincera só acontece quando existe realmente uma transformação interior dentro da pessoa. Porque então ela faz com amor. E esse amor, como a gente já viu, ele não é um pacotinho de alguma coisa que a gente encontra na prateleira de um supermercado. O amor é algo que desenvolve dentro de nós através dessa real transformação. Então os Espíritos falam, né, comecem a ter essa compreensão agora, essa mudança, para evitar que a gente se decepcione com a gente mesmo no futuro. Continuando para nós aqui, que senão vai estourar o nosso horário, rapidinho. Não somente a cirurgia que extirpa o defeito orgânico, mas igualmente o esforço próprio que anula o defeito íntimo. Então, se nós temos tratamentos, né, seja bem-vindos, pessoal que chegou. Assim, se nós temos tratamentos, cirurgias que são capazes de curar doenças do nosso corpo físico, nós temos também condições de tratar as nossas doenças da alma. Essas doenças da alma, a do egoísmo, a do orgulho, a da agressividade, a das viciações. Então temos que buscar também esses tratamentos. São fundamentais para que a gente possa manter o nosso equilíbrio. Não só o domicílio confortável para a vida física, mas também a casa invisível dos princípios edificantes, em que o espírito se faça útil, estimado e respeitado. A gente gosta de manter sempre limpo a nossa casa, a nossa residência, a nossa moradia. A gente gosta sempre de ter os melhores objetos, sempre de ter ali a melhor estética, mas infelizmente nós esquecemos da nossa casa íntima, que tem infiltrações, tem rachaduras na parede, que tem vidraças quebradas. E é essa casa íntima que a gente também tem que dar atenção. Então, de modo geral, tudo aquilo que Emmanuel passa para nós, falando sobre os títulos honrosos que nós gostamos, né? Porque eu sou doutor, porque eu sou presidente, porque eu sou diretor, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou esse profissional. E nós nos esquecemos, né, porque esses títulos são transitórios, nós nos esquecemos das virtudes que são demonstradas na prática daquilo que a gente faz. Porque é essa atividade, sobrenomes, tudo aquilo que enaltece o nosso orgulho, a nossa vaidade, e nós nos esquecemos da grande importância da atitude que demonstra essa nossa nobreza. Não somente a claridade dos olhos mortais, mas também a luz divina para o entendimento imperecível. Então é a busca do conhecimento, é a quebra dos preconceitos, é a vontade de buscar esclarecimentos para aquilo que nós desejamos a respeito da nossa vida espiritual, sem o preconceito, sem o fanatismo, sem o radicalismo. Então essa luz do entendimento imperecível é fundamental, que é exatamente isso que faz com que as pessoas se compreendam, se aceitem, se aproximem e se amem. Porque do contrário, a gente sempre vai acreditar que a nossa verdade é a verdade absoluta. Essa verdade é a minha verdade nesse momento. Eu já tive muitas verdades na minha vida e certamente nas minhas encarnações anteriores, mais do que eu podia contar. Porque cada momento me apresenta uma realidade e para mim aquela realidade é confortável. Aquela realidade é aceita para mim. Então a gente imagina hoje que ser espírita é a nossa realidade. Sim, né? É a nossa verdade, é aquilo que nos traz conforto. Mas certamente se a gente começasse a perguntar para aqueles espíritos mais elevados e perguntar qual é a religião deles, qual é a filosofia que eles têm, eles não vão dizer que são espíritas, que são isso, que são aquilo. A filosofia do amor é fundamental e é essa que eles abraçaram. Então eles não têm problemas em se identificar como religiosos simplesmente porque eles já ultrapassaram essa fase das crenças humanas. Porque para nós hoje essa crença humana, o Espiritismo para nós é um caminho que nos conduz a essa verdade. Vai chegar um momento em que a gente vai começar a ter uma visão muito mais ampla, muito mais abrangente do que aquilo que o Espiritismo nos proporciona. Não que ele esteja falso, não que ele esteja errado, que ele esteja incompleto, mas é que para nós hoje ele apresenta aquilo que é necessário, ele não pode ir além disso. Como Jesus disse na época para os seus apóstolos, tenho muito a vos dizer, mas ainda não podeis saber. Os espíritos diriam a mesma coisa para nós hoje. Nós temos muita coisa para poder saber, mas a gente não pode saber, porque para nós temos que saber o beabá daquilo que a doutrina passa para nós hoje. Então a pergunta é, nós estamos no caminho certo? Basta a gente ver para as transformações que ela proporciona.
Como diz aquela passagem do Evangelho de Jesus, conhecemos o fruto pela árvore. Se a doutrina espírita é a árvore e nós somos o fruto, se ela nos proporciona essa grande transformação, então ela é ideal para todos nós. Mas, mais uma vez, como diz Dalai Lama, esqueci o nome dele agora, daquele teólogo, me fugiu o nome dele agora, mas ele dizia sempre assim, né, que a melhor religião é a religião que te faz uma pessoa de bem, que te faz uma pessoa feliz, Leonardo Boff, obrigado, você dizia. Então, porque o Boff perguntou, né, santidade, qual é a melhor religião? E ele acreditava, né, que o Dalai Lama responderia que seria o budismo, já que era a fé que ele professava. E aí então ele deu aquela olhada assim sagaz, né, percebendo ali a dupla intenção do teólogo. E aí então o Dalai Lama respondeu, né, a melhor religião é aquela que te faz um homem melhor. É aquela que te faz mais feliz, uma pessoa de bem. Essa é a melhor religião. Então, na verdade, nós buscamos muito conhecimento sobre a realidade espiritual. E nós nos esquecemos de fazer essa transformação. Pensarmos, por exemplo, assim, Madre Teresa de Calcutá. O que ela tinha de entendimento do mundo espiritual, de informações do mundo espiritual? Dentro do cristianismo que ela abraçava, do catolicismo, talvez muito pouco. É aquela crença do paraíso, do inferno e apenas isso. De anjos e demônios, dos seus dogmas. Mas em termos de transformação pessoal, de transformação íntima, o que a gente poderia falar de Madre Teresa de Calcutá? Então a doutrina espírita para nós, a gente acaba confundindo como ela sendo uma grande fonte de informações e como sendo um instrumento poderoso de transformação. Que ela seja, sem dúvida nenhuma, uma grande fonte de informação, mas que ela seja mais ainda um instrumento de transformação. Porque do contrário ela vai ser improdutiva. São muitos aqueles que chegam no mundo espiritual se declarando como espíritas. Não precisa dizer nada porque eu sou espírita, eu já sei de tudo e tal. Então a pessoa vai dizer assim, então senta aqui, me fala tudo o que você fez com o conhecimento que você tinha. E começa a analisar o currículo dela, páginas e mais páginas e mais páginas em branco. Porque simplesmente ela teve conhecimento, mas ela não teve grandes realizações. Então as religiões devem ter esse propósito para nós. Não importa no que eu acredito, o que importa é naquilo que ele me transforma. Conhece a árvore pelo fruto. Se eu sou um bom fruto, significa que a religião que eu abraço é uma boa religião. Se eu me transformei numa pessoa equivocada, egoísta, indiferente com o sofrimento alheio, sem respeito pelas crenças alheias, enfim, tudo aquilo que acaba provocando a inimizade no mundo que a gente conhece hoje. Se quisermos conhecer o mundo, basta ligar a televisão e assistir aos telejornais, que a gente já vai saber exatamente a realidade do nosso mundo. Então, se eu sou esse tipo de pessoa e eu tenho essa minha crença, significa que a minha crença é equivocada. E é nisso que a gente tem que reforçar a nossa visão. Né? Verdes Mares colocou, né? Não vivenciou apenas conhecimento sem absorver e viver esse conhecimento. Eu conversei certa vez, Verdes Mares, aproveitando só sua colocação para a gente poder finalizar, eu conversei certa vez com um espírito amigo e estava filosofando, né? Conversando assim, trocando algumas ideias. E ele falou assim que grande parte daqueles que tinham conhecimento no passado e que se equivocaram com o conhecimento que tinham, voltaram hoje para poder trabalhar. Dentro do meio espírita, grande parte dos trabalhadores eram aqueles que tinham conhecimento no passado, mas que não fizeram absolutamente nada. Alguns deles, inclusive, utilizaram esse conhecimento para levar grandes massas ao abismo do sofrimento. E a maioria deles voltaram, ou a maioria de nós, voltamos com essa carga negativa na nossa consciência para fazer um trabalho de reconstrução daquilo que foi destruído anteriormente. Então, quer dizer, a gente percebe exatamente isso. O conhecimento sem utilidade não serve para nada. Como coloca Emmanuel para nós aqui, só para a gente poder finalizar. Não somente ensino continuado, mas igualmente demonstração ativa. Não só teoria excelente, mas também prática santificante. Disse o mestre, nem só de pão vive o homem. Apliquemos o sublime conceito ao imenso campo do mundo. Bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior constituem dever. Nós temos o dever do bom gosto,
o dever da harmonia e o dever da dignidade. Mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação e dos recursos sublimes da vida interior, com que nos dirigimos para a eternidade. Do contrário, é apenas ilusão. Fechando aqui então o nosso estudo de hoje, a gente fecha, daqui a pouco a gente tem o nosso tema livre, até às 10h30, então vamos fechar por aqui. Cindizinha, quem vai fazer para nós o encerramento, que eu esqueci? Ah, a Betinha vai fazer, legal. Tá? Então a gente vai fazer aqui a nossa